Fala galera, mais uma aula aí desse módulo 4. O primeiro tópico que a gente vai falar sobre o módulo 4 é os agentes interventores, ponto aí essencial para a sua proposta de intervenção que será avaliada na competência 5 da redação do Enem. Então você precisa saber quais são os possíveis agentes interventores que podem lhe ajudar na hora de solucionar aquele problema que você abordou no seu texto. Mais uma vez eu quero lembrar vocês que você só soluciona o problema que você aborda no seu texto. A discussão do seu texto é o que será solucionado e você não vai propor uma solução que não tenha nada a ver com o que você falou na redação. Eu tinha muito esse erro e eu percebi aí também ao início de começar a corrigir redações que a galera fazia muito isso, de não solucionar o que ela discutiu, o problema que eu abordei, o causador que eu falei e colocava uma proposta de intervenção que não se encaixava com a discussão do texto. Então, por mais que ela seja bonitinha, completa, se você não relacionar ela com a discussão do texto, você vai perder pontos na competência 5. Você pode analisar lá direitinho. Então, a partir do momento que você entende e percebe, tem uma percepção muito boa dos possíveis agentes interventores e quais as funções deles, qual é o papel que ele pode exercer para melhorar a minha proposta de intervenção, isso lhe dá mais o que? Confiança, certeza. Você vai ter mais facilidade de elaborar uma proposta de intervenção. Mesmo sendo o último parágrafo da redação, muita gente acaba escrevendo nas pressas. Porém, você precisa ter um olhar mais crítico, mais elaborado, por ele ser, no caso, a proposta de intervenção, avaliada por apenas uma competência. Então, ela vale 200 pontos se você fizer colocar todos os elementos legalzinhos dentro da proposta de intervenção. Vocês vão ver aí no material que eu coloco aí esse print aí do Dica do Redação Online, muito legal. Então, o Enem ele vai exigir, obviamente, que você, candidato, proponha uma proposta de intervenção e a partir dele você precisa explicar quem, que é um dos elementos lá que a gente já estudou, que é o primeiro elemento da proposta de intervenção. Quem vai realizar essa ação? Qual é o agente responsável por tomar a iniciativa de se realizar essa minha proposta de intervenção? Você vai ver aí os ministérios, quais existem, programas sociais, mídia, ONGs, poder público, instituição de ensino, Receita Federal, secretarias, os tipos de polícias. Aí eu coloquei isso aí, é bastante importante você prestar atenção, é você entender qual é o papel dos três poderes, que nós somos governados por 3 tipos de poderes. O primeiro deles aí que eu coloquei é o poder executivo. Ele dirige, administra o governo e representa o país no exterior. Nós temos o presidente e também temos os prefeitos como responsáveis pelo poder executivo. Governadores de estados também, prefeitos e presidente da república. O papel, resumidamente, é quem toma as decisões sobre economia, investimentos, quem vai realmente colocar no papel para poder valer aquilo que foi sancionado. O poder legislativo é muito importante, a gente pode usar muito dentro da redação e muita gente não sabe a diferença desses poderes. É quem vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do poder executivo. Vota e também cria, eles podem criar leis, criar projetos de leis. Aí já seria uma proposta de intervenção, né? O poder legislativo deve reformular uma tal lei, porque tem que tomar cuidado também, porque o Brasil tem muito disso. Na teoria, na Constituição Federal, o Brasil é perfeitinho, era para ser perfeitinho, porém na prática a coisa desanda total. Então há essa incoerência. Por isso que eu digo, tome cuidado quando você vai dizer deve criar tal lei. Às vezes essa lei já existe, ela não precisa ser criada, ou ela precisa ser intensificada, porque ela existe, mas não está sendo cobrada, não está sendo colocada em prática.
ou realmente ela precisa ser reformulada, porque ela é muito antiga, os artigos daquela lei ali representavam um período totalmente do que o Brasil está vivendo agora. Então, quem exerce o legislativo? Os senadores, deputados federais, nos estados, deputados estaduais e nos municípios, os vereadores. Então, você precisa ter essa noção aí. O poder judiciário aí é o terceiro poder por qual nós somos governados. O que é que ele faz? Ele aplica as leis, decidindo os conflitos dos cidadãos entre os cidadãos e os estados. Então ele que vai intermediar aí, que vai intermediar as ações dos cidadãos e o estado. Quem é que vai exercer? Os magistrados nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Então sempre o poder judiciário precisa julgar, criminalizar, atuar de forma ativa, enfim. Você precisa ter esse domínio, conhecer esses três tipos de poderes para elaborar, sim, uma boa proposta de intervenção, para colocar um agente interventor detalhado e não por alto. O Estado, o governo, sim, o Estado, principalmente o brasileiro, ele é muito grande, ele tem inúmeras funções, ele tem inúmeras repartições, inúmeros departamentos que você precisa especificar. A banca está cobrando isso em cima. Você precisa dizer, você não pode dizer, as escolas. Quer dizer, pode falar, mas, por exemplo, é legal que você diga aqui o quê? Quem é que regulamenta todas as escolas? Quem é que promove tudo? É o que? O Ministério da Educação. Da mesma forma, sei lá, o Ministério do Poder... ou o Ministério da Defesa Civil. Então você precisa ter um entendimento, não precisa se aprofundar muito, né? Não precisa ser um cara da área de direito. Mas o ideal é que você saiba, pelo menos por alto, qual é o papel de cada desses agentes interventores. Outro agente interventor, a família. Você precisa entender qual é o papel da família. Obviamente você tem uma família, então você entende aí. Você consegue fazer essas reflexões diante os ensinamentos, a forma como é feita, como é a criação de determinados hábitos, determinados costumes, crenças, religião, enfim. Então, qual é o papel da família que você precisa ter em mente? Ela é uma entidade social capaz de promover mudanças individuais. Sim, ela pode promover nos seus filhos, seus sobrinhos, enfim. Aí você percebe. O papel da família ele é muito amplo, pois ela atua em diversos núcleos. Cada família ela decide quais propostas são válidas e cabíveis ao seu lar. Mas, porém, eu gosto muito, por exemplo, eu uso muito, a depender do tema, essa questão da parceria de escola, né, e a família. Porque a escola ela tem todo um treinamento, toda uma capacitação para repassar determinadas informações, determinados assuntos de forma eficiente e efetiva para a família e para o próprio aluno. Então é legal a pessoa fazer esse link. Sempre eu uso como intermediador aí esses dois em conjunto, em parceria, porque fortalece a minha ideia, fortalece a minha proposta de intervenção. Porque essa parceria, ela bem dizer, intensifica diversas ideias. A ação conjunta das instituições, ela é necessária. Como, por exemplo, no caso da violência escolar, o bullying, o machismo, é preciso trabalhar dentro das escolas brasileiras essas temáticas tanto com o próprio aluno quanto a família presente, para que ela entenda, que ela compreenda, que ela saiba identificar determinados pontos de bullying, determinados de suicídio, de depressão, porque muitas vezes os nossos hábitos, as nossas atividades diárias, elas impossibilitam esses momentos de reflexão, de perceber, de olhar para o outro, de ter um momento de empatia, de alteridade com o seu amigo, com os seus familiares. Então, é preciso sim, a ação entre a escola e a família, ela é um ponto muito importante de se debater e colocar na redação do Enem. Lembrando, isso vai depender do quê? Do problema que você abordou. Por exemplo, se você falou lá que
o causador lá é a falta de estrutura familiar, humanizadora, enfim. Você vai ter que propor uma proposta de intervenção envolvendo essa questão, essa ideia da falta de uma família ou de um papel humanizador nas famílias brasileiras. Então você precisa estar diante disso. Outro aí agente interventor bastante importante que você precisa ver é a mídia. Então a mídia ela tem aí grande influência, grande papel transformador, atinge um público muito grande em poucos segundos, cerca aí de 1 milhão de pessoas em, 2 segundos e 1 minuto. Uma notícia pode chegar a esse alcance. Então ela tem um papel hoje no século XXI na sociedade odierna, na sociedade atual. É essencial para promover mudança, promover reflexões sobre determinadas temáticas. Também aí a gente tem que saber filtrar essas informações para não cair em fake news, em discursos sensacionalistas, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Então a gente precisa ter várias fontes, conhecer prós e contras, para poder formar um ponto de vista crítico, para você realmente se tornar um pensador e não um mero repetidor de informações. Então, o que é que a mídia pode fazer? A gente sabe que a mídia ela é um meio de comunicação e, por alcançar diversos públicos, de diversas formas, tem grande poder de influenciar cidadãos. Isso aí eu já dei uma resumida, bem dizer. Então, ela pode ser responsável pelo quê? Pela promoção de informação e de campanhas educativas. Sim, justamente por esse motivo. Aí você já poderia trazer como um detalhamento da informação, um detalhamento dessa proposta. Por exemplo, a mídia deve promover campanhas de tal e tal, uma vez que tem grande poder de influência nos cidadãos. Isso é um detalhamento, é uma informação a mais que você está trazendo para a sua proposta. É legal você fazer isso, é uma explicação a mais. Pronto. Além dela ser um canal de comunicação, por exemplo, entre o governo e a sociedade, os principais veículos midiáticos são jornais, revistas, televisão e rádio. Há ainda mídias sociais, que é o que a galera mais usa: Instagram, Twitter, Facebook. Hoje estão presentes no nosso cotidiano informacional. Ferramentas como Facebook também podem ser citadas como agentes de proposta. Basta você refletir como será aplicada a situação. Então, a mídia ela tem hoje grande papel influenciador. Então, você pode se utilizar dessa informação, dessa ideia de que ela pode promover a promoção da informação e de campanhas educativas. Promoção de informação sobre determinado assunto, campanhas educativas sobre determinada temática que é pertinente. Isso aí é legal de se fazer. Agora, o problema é que você tem que ser inovador. Na proposta de intervenção, você precisa ser inovador. Você não pode propor algo tipo... Claro, você não precisa ser surreal, né? Não precisa ser lá aquela proposta que... Poxa, não. Tem que ser algo viável e de ser aplicado na prática aí pelo governo. Então, fica ligado aí.